Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o Turgenev. Ano passado, mais ou menos, eu fiz uma apresentação de um projeto aqui para vocês no YouTube sobre leituras da obra do Turgenev. Especificamente a obra dele traduzida, né, porque tem muita coisa ainda que não foi traduzida, e em especial romances e novelas. Então eu li um total de 9 livros dele e vim comentar com vocês como foi minha experiência e passar também algumas informações da vida do autor que eu acho que podem acrescentar bastante na leitura de vocês. Então, estou aqui com o meu slide aberto. Então, para começar, esse vídeo é dividido em duas partes: a biografia dele e as partes que eu comento sobre os livros em si. Se você estiver só interessado na parte dos livros, fique à vontade, porque aqui na box de descrição, na caixa de descrição, vai ter todo o tempo certinho, então vocês podem pular o vídeo, mas recomendo que vocês prestem um pouquinho de atenção nessa primeira parte, porque como vocês já podem ver aqui no primeiro slide, né, na primeira década da vida do Turgenev, a sua vida pessoal ela serviu de material para a escrita dele, para as histórias dele. E acredito também para as reflexões filosóficas que ele se propunha nas suas obras. Então, em 1830, né, a nossa história começa em 1830, que é quando ele ingressa no curso de História e Filosofia da Universidade de São Petersburgo. E aqui eu já quero chamar a atenção de uma coisa, que uma das razões de eu amar a literatura russa, além, claro, dos conteúdos das obras, é que vários escritores, eles tiveram uma relação muito próxima com a disciplina história. Então, o Pushkin, por exemplo, ele fez um trabalho histórico que gerou 2 livros, né, um sobre a revolta de Pugachev, se não me engano, que é a história literária, e um documento mesmo, uma obra histórica sobre essa revolta camponesa, que um cossaco se definiu como herdeiro do trono, e aí todo mundo acabou acreditando nele, enfim, tem toda uma confusão, e nós temos o livro hoje, traduzido no Brasil, a gente tem a história de Pugachev, se não me engano, que é a obra literária dele. Enfim, depois dessa digressão, né, o Pushkin tem relação com a história, ele amava história também, ele tem vários escritos relacionados à história. O Gogol também foi professor de história, então, assim, agora Turgenev também relacionado com história. O Tolstói também, tanto o Turgenev quanto o Tolstói seguem mais essa linha de uma abordagem sociológica das suas histórias, uma abordagem histórica, enquanto que o Dostoiévski vai mais para uma coisa para o psicológico, então fica aqui essa dica geral. Mas voltando ao assunto do nosso vídeo, que é o Turgenev. Então, em 1830, ele entra, né, no curso de História e Filosofia, e em 38 a 41 ele faz uma viagem a Berlim para continuar seus estudos de História e Filosofia. E de novo aqui a história sendo muito importante, porque ele vai ter aula com o Ranke, que para quem é da história, para quem estuda a historiografia, sabe que o Ranke ele foi um importante profissional de história, um importante historiador que trouxe, sistematizou essa disciplina na academia, tanto que foi em Berlim. Então imagina, pensar a história da disciplina história, mas imagina pensar a constituição da disciplina e a questão de que o Turgenev, de certa forma, participou desse processo. Enfim. E aí essa sua temporada, né, em Berlim, ele aconteceu 2 coisas, né, a primeira é que ele participou dos círculos literários e acadêmicos da área, e conheceu esse N.V. Stankiewicz, que ele vai aparecer que ele faz, digamos que uma homenagem a esse intelectual cheio de vida que ele conheceu em Rudin, no personagem de Pokorsky, e depois acontece com ele uma situação em Frankfurt que vai servir de plot para o seu romance Águas de Primavera. O que acontece? Tanto o Turgenev quanto o personagem do romance, eles são chamados assim na rua, são pegos de surpresa por uma jovem que precisa ressuscitar um outro jovem que está passando mal. E aí ele acaba dando ali os primeiros socorros da época e o jovem fica bem e a menina fica super agradecida. E aí que muda a questão. Na vida real acontece uma coisa, no livro acontece outra. Mas eu não vou falar por enquanto, fica mais pro final. Depois a gente chega em 1840, a década de 1840. Então ele retorna para a Rússia e passa um tempo na propriedade da família, essa Spassokoy. Então, nesse período, ele tem um relacionamento com uma serva e ele tem uma filha com essa serva. Mas a filha morreu cedo, relativamente cedo, em 1875.
E ele manteve um certo contato com essa filha. Ele não teve um contato próximo de um pai amoroso e essas coisas, mas o que ele podia prover para ele, ele proveu. Então, dinheiro, moradia, bancou os estudos dela, permitiu que ela morasse com um parente dele em São Petersburgo para estudo, enfim, se não me engano, Moscou para estudo. E também nessa época a caça se torna o seu hobby favorito. Então, esses seus episódios de caça vai servir de material para o seu livro Memórias de um Caçador, que ele vai publicar em 1852. Em 1843, ele ingressa no serviço público, com projetos para reformar a servidão, mas ele fica por pouco tempo. É importante lembrar que essa década de 1840 é um momento de muita tensão entre os intelectuais e a autocracia russa. Tanto que é nessa época que o Dostoiévski vai ser preso por estar naquele círculo literário, um pouco meio revolucionário, enfim, é nessa época. E de 47 a 50 ele viaja ao exterior. Ao retornar, ele passa a frequentar vários salões literários, em especial dessa autora, Evgenia Tur. E por que eu cito esse em especial? Essa autora, ela foi uma autora russa do século XIX, ainda não temos tradução das obras dela aqui para o Brasil, tem em inglês, e ela vai escrever tipo de romance e resposta, né, novela-resposta, a esse Diário de um Homem Supérfluo, em que o foco narrativo, a personagem principal é uma mulher. Então, como seria essa ideia do homem supérfluo na visão de uma mulher? E assim, eu estou apaixonada por essa ideia, eu li bastante artigo. Tenho o livro, né, que eu acabei fazendo esse livro aqui, espero ler em breve. Só tô para quem está acompanhando aqui o canal sabe que eu estou no processo de escrita de projeto de mestrado, então estou maneirando um pouco as leituras pessoais, priorizando algumas coisas, então por enquanto não chegou o momento, mas quem sabe no futuro breve a gente comenta sobre essa obra da Evgenia Tur. E aí chegamos à década de 50. A década de 50 marca, né, a publicação do Memórias de um Caçador, que foi bem aceito pela crítica, especialmente os ocidentalistas. Então, para quem não conhece a história da Rússia, essa época da década de 40, 50, acaba se sobressaindo duas correntes de pensamento. Então, os ocidentalistas e os eslavófilos. Os ocidentalistas eram aqueles que acreditavam que para a Rússia se desenvolver, ela teria que seguir os padrões do Ocidente. Então, fazer industrialização em massa e reforma agrária, essas coisas. Por outro lado, os eslavófilos, eles acreditavam que a Rússia tinha que se desenvolver à sua própria maneira, ela não tinha que copiar ninguém, não tinha que correr atrás da forma de agir do Ocidente, que eles viam isso como negativo. Então, para eles, a ideia de comuna vai ser muito importante. Então, por exemplo, enquanto que no Ocidente a ideia de comuna é totalmente destruída, implantar indústria, para os eslavófilos, essa ideia da comuna é muito importante, é a essência da Rússia. Então, você abrir mão disso é você estar abrindo da sua própria essência. E aí, nessa questão de ocidentalistas e eslavófilos, o Turgenev, ele acaba se projetando mais como um ocidentalista. Por quê? Porque ele viajava pra caramba, falava várias línguas. Então, vocês podem ver aqui que praticamente toda a década ele ficou um tempo longe da Rússia. Tanto que uma das críticas de quando ele publicou Pais e Filhos foi de que ele não estava na Rússia, né? Ele escreveu sobre a Rússia, um problema da Rússia sem estar na Rússia, sem acompanhar ali a situação. Mas enfim, fechando parênteses sobre essa questão, se vocês quiserem saber mais um pouquinho da história da Rússia, podem comentar que eu vou ficar muito feliz de pensar aqui um negocinho, uma Rússia para iniciantes, enfim. E aí, como eu comentei, de 56 a 61 ele faz essa grande viagem para a Europa, passando por Berlim, Paris, Itália e Londres. E aí a gente chega de fato às obras que eu li. Por quê? Depois da década de 70, o Turgenev não publica mais nenhum romance, ele digamos que encerra mais ou menos a sua carreira ali. Mas tem mais um romance ainda que a gente não tem tradução, mas eu comento no vídeo de apresentação, para quem quer ter uma ideia mais ou menos. Mas, então, começando pelo mais conhecido aqui pra gente, né, do Brasil, que é o que é mais comentado também, a gente tem o Diário de um Homem Supérfluo, que foi esse aqui, foi publicado em 1850, foi um pouquinho antes do Memórias de um Caçador, que é de 52, mas essa é uma novela, não é um romance em si, no caso um livro de contos, que é o Memórias. Depois a gente tem o Rudim, também, aqui.
Depois a gente tem a novela Ásia, que é essa aqui, ela de todos aqui, é sem dúvida a mais recente, ela foi traduzida e publicada, se não me engano, no ano passado, 2024, então está aqui. Depois a gente tem O Ninho de Nobres, que é esse romance que sai pela LPM, então tá bem anotadinho também. Depois a gente tem A Véspera, esse sai pela Boitempo. Uma coisa que eu comentei no vídeo de apresentação é que o Turgenev sai em todas as editoras, aparentemente. Então está aqui, inclusive o enredo desse aqui é muitíssimo interessante. Tem relação com essa imagem da capa, que no caso aqui a imagem é sobre o retorno dos exilados, né, da Sibéria, quando eles voltam para casa. É um quadro do William Rapin, se não me engano, recomendo a leitura. Inclusive, tem a versão feminina desse livro. Em vez de ser um homem retornando, é uma mulher. Mas aqui na capa que eles escolheram é a versão com o homem. Inclusive, a menina tá com traços né, com as vestimentas de revolucionária. Enfim, recomendo vocês darem uma olhada. Depois, o mais conhecido de todos, o talvez queridinho também, que é Pais e Filhos. Então, eu tenho essa edição aqui. E nessa edição tem esse texto chamado Hamlet e Don Quixote, que eu recomendo, que se você não comprou ainda nenhuma edição de Pais e Filhos, recomendo essa da companhia por causa desse texto. Esse texto do Turgenev, Hamlet e Don Quixote, é uma conferência que ele deu e diz muito sobre a obra do Turgenev em si, das temáticas que ele trabalha. Então, na visão dele, o ser humano, né, a construção teórica, enfim, é em dois tipos, o Hamlet e o Don Quixote. E aí ele faz toda uma explicação sobre isso, que não vai dar para eu falar por enquanto, porque senão o vídeo vai ficar muitíssimo longo. E a minha proposta aqui é apresentar ele para vocês ficarem interessados e também para a gente conversar aqui nos comentários. Depois, a gente tem o livro Fumaça, que é esse aqui. Infelizmente, a gente só encontra nessa edição antiga, né, a coleção Universidade de Bolso, então ela está aqui. Eu comprei no sebo, estava novinha, então foi ótimo. E depois o Águas de Primavera, que foi esse aqui. Então, capa dura, enfim. E, né, como eu comentei, é aquele episódio que o Turgenev e o personagem aqui desse livro são chamados para reviver um jovem, né, para dar assistência, tipo, médica ali para um jovem que está passando mal. E depois que tudo se resolve, a irmã desse jovem entra em contato, mas a dinâmica entre o personagem e a mulher, ou no caso o Turgenev e a moça, são bem diferentes. Então, está aqui. E por fim, um que eu tô lendo no momento aos pouquinhos é esse aqui, o Clara Millet. Ele, de fato, foi o último livro que ele escreveu, tanto que foi publicado no ano da morte dele, em 1882. E pelo que eu pesquisei, ele tem uma pegada mais gótica, mais fantasmagórica. E o Turgenev, ele era meio hipocondríaco, ele tinha medo da morte, pensava muito sobre isso. Então, acho que esse romance reflete bem o estado de espírito que ele estava quando escreveu. E aí, para terminar, né, como eu disse, isso aqui é uma apresentação para o autor. Eu quero trazer para vocês algumas temáticas, né, as principais temáticas de todos esses livros que eu li. E para você que quer iniciar o Turgenev, aqui vai um norte, né, assim, o que mais te interessa. Então vamos lá. Primeira temática é que é o principal, que ele é o mais conhecido, que é o intelectual que falta alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar aqui rapidinho. Acho que o representante principal dessa ideia é o Diário de um Homem Supérfluo, que é esse aqui. Então, esse intelectual que falta alguma coisa é aquele cara que estuda, que, enfim, descobre os segredos do universo, mas não consegue partir para ação, para a questão prática. Então, a gente vê isso, por exemplo, em Diário de um Homem Supérfluo, que é o diário de um homem que está morrendo. Então, a gente acompanha toda a reflexão dele, de como foi a vida dele, no caso, a vida que ele percebe que ele está desperdiçando, quer dizer, percebeu, né? E esse termo homem supérfluo foi cunhado pelo próprio Turgenev. Então, está aqui. Depois, seguindo nessa mesma linha, intelectual, que falta alguma coisa, a gente tem Rudin. Né? Nesse caso aqui, enquanto que em Diário de Homem Supérfluo é algo que é inato ao intelectual, ou seja, não é natural dele ser desse jeito, em Rudin são as circunstâncias que fazem ele ser esse intelectual que tem problema de colocar as coisas em ação, as coisas em prática. Depois, imagino que, falando de intelectual, Pais e Filhos também, o personagem Bazarov.
mas esse aqui entra em outra categoria. E por fim, acho que foi isso mesmo, né? Aí a próxima categoria que eu coloquei aqui, né, a próxima temática é a mulher que não é resignada. Então, se a gente tem um homem que não consegue lidar com a vida, que não consegue tomar uma atitude, tomar as rédeas da própria vida, o lado totalmente contrário, na visão do Turgenev, é que a mulher tem esse poder. Então, por exemplo, em Véspera, a gente tem uma personagem, Helena, que se apaixona por um búlgaro, que está ali lutando pela independência da Bulgária, que na época estava sob domínio russo, e ela se apaixona por ele. Então a gente tem 3 personagens, o búlgaro e 2 russos, e a Helena se apaixona pelo búlgaro, porque ela vê no búlgaro algo que não vê nos russos, que é essa coisa que falta no homem russo. Outra obra que mostra o homem não tendo o poder de controlar as rédeas da sua vida, não tomando uma atitude, e a mulher ao contrário, sendo bem determinada, bem definida do que ela quer, é Ásia. Então, nesse romance aqui, nessa novela, um russo está viajando, encontra uma bela moça, enfim, eles acabam tendo ali uma proximidade muito forte, mas na hora dele assumir de fato que ama ela, de expressar esse amor por ela, ele não consegue, e aí a história toma um rumo um pouquinho trágico, confesso. E por fim, né, nessa questão da mulher também não ser resignada, Águas de Primavera também segue essa mesma dinâmica. Depois, a temática que talvez o Turgenev seja bem mais conhecido, que é a diferença geracional, que fica bem vista aqui no Pais e Filhos. Né? Além, claro, dessa questão de diferença geracional, Pais e Filhos também é uma reflexão sobre o movimento revolucionário que estava aparecendo na época. Então, com o personagem Bazarov aqui, o amigo dele. Então, está aqui. Não vou comentar muito, porque ele é um livro bem conhecido, o pessoal fala bastante dele aqui. Para quem quiser um estilo de duologia do Turgenev em relação a esse tema, eu cito O Ninho de Fidalgos. Ele também é um livro sobre diferenças geracionais, mas o tom que ele assume aqui é bem diferente do tom de Pais e Filhos. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, o Ninho de Nobres, ele é de 1859, o cenário era bem diferente. Lembrando que em 1860, 61, é feita de fato a libertação dos servos, e aí toda a sociedade muda, né? Não, eu não diria da noite para o dia, mas em 2 anos, praticamente, a sociedade muda completamente. Então, o tom de Ninho de Nobres é bem diferente do tom de Pais e Filhos, e ambos falam sobre transformação geracional, mudança geracional. E por fim, o que eu coloquei aqui, uma crítica de fato à sociedade da época, é também o livro mais diferente do Turgenev, que é Fumaça, é esse aqui. Então aqui ele, digamos que ele deixa, não tem papas na língua e fala mesmo o que tem que falar. E é curioso porque o Fumaça surgiu logo depois de Pais e Filhos. Então, assim, né, na minha cabeça, minha experiência de leitura, do que eu conheço da época, me parece que esse livro é meio que uma resposta do Turgenev para todo mundo. Porque o livro Pais e Filhos, do Turgenev, que de fato cunhou a visão de um revolucionário niilista, e do que significa o niilismo, enfim, abalou assim, os círculos literários da época, a ponto, por exemplo, do Turgenev, a ponto do Dostoiévski escreveu um romance-resposta, que foi Os Demônios, né, uma referência. Inclusive, o Turgenev aparece como personagem em Os Demônios. O Chernyshevsky também escreveu um romance-resposta, que é O Que Fazer. Infelizmente está esgotado. Gostaria muito de ter esse livro, porque eu tenho muita curiosidade de ler sobre ele, de saber, né, a história, enfim. Porque se não me engano, na história do Chernyshevsky, é uma moça que está procurando condição melhor de vida e acaba entrando num tipo de coletivo de costureiras. E aí acontecem algumas coisas. Enquanto que no do Dostoiévski, Os Demônios, a forma de como os revolucionários são tratados é uma visão bem negativa. Então a gente tem o positivo, né, entre aspas, com o Chernyshevsky, e eu falo entre aspas porque eu não conheço a história de fato, né, não li a história, sei mais de resumo, estudos, enfim. E a visão negativa do Dostoiévski em Os Demônios. E o Turgenev, acho que ele fica ali no meio, sendo puxado assim de todos os lados, querendo que ele se posicione. Então, quando o Pais e Filhos saiu, ele teve aquela participação, ele foi tomado pela, né, pela alegria, pela euforia do sucesso do livro.
fazendo, de fato, assim, participando ali do movimento revolucionário, mas participando em muitas aspas, porque depois o revolucionário de fato se tornou revolucionário e aí ele se afastou. Enfim, é isso que eu queria apresentar para vocês, mas lembrando que aqui na descrição, no box da descrição, na caixa de descrição, vai ter todo o tempo aqui separadinho, então vocês podem pular essa questão da biografia e ver de fato um livro específico, ou ver a parte dos livros e ver a biografia depois. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação do Turgenev, espero que vocês leiam mais o Turgenev, não só pela obra de Pais e Filhos dele, que é sensacional, mas conhecer essas outras facetas que ele tem. É isso, a gente se vê na próxima e até!